Aristóteles, de certo modo, já é um de nós. Nós não podemos esquecer que 70% ou 75% da obra de Aristóteles é constituída de estudos de ciências naturais. Aristóteles é um cientista no sentido moderno do termo. Eu creio ter razões suficientes para acreditar que tudo o que hoje nós conhecemos como, tudo que veio a ser conhecido como método científico a partir de Claude Bernard, abrangendo inclusive as mais recentes elaborações do Karl Popper, tenho razões para acreditar que tudo isso já estava em Aristóteles. Eu nunca vi nada nessa área que não fosse uma simples reexposição consciente ou inconsciente de alguma coisa que estivesse em Aristóteles, né? Então, com Aristóteles nós já entramos num mundo de questões que poderiam ser objeto de disputa acadêmica hoje, ao passo que não imaginamos muito discussões acadêmicas em torno dos temas das conversações socráticas, né? Você não vai espremer um sujeito para que ele diga o que é a justiça, o que é a moral, o que é o bem, né? Sobre o que é o bem. Mas em Aristóteles existem muitas investigações que são de uma atualidade impressionante. Talvez seja interessante saber que quem mais se interessou por Aristóteles nas últimas décadas foram exatamente os biólogos. Isso acontece a partir do momento em que alguns autores descobrem o óbvio, que a física de Aristóteles não é uma física, mas que é uma metodologia geral das ciências, é uma filosofia geral das ciências, tá certo? E que, assim estudada, ela pode contribuir para recolocar em ordem uma série de campos de investigação, tá certo? Mas nós nunca podemos esquecer que Aristóteles começa a sua vida como um estudante da escola platônica e que a primeira atividade, vamos dizer, de nível mais alto a que ele se dedica é de professor de retórica dentro da academia. E a retórica tinha ali uma tradição já de alguns séculos. Quer dizer que não era mais apenas um empirismo, tá certo? Mas já era uma técnica mais ou menos consolidada, desenvolvida pelos sofistas, que eram em última instância professores de retórica, professores itinerantes, que passavam de cidade em cidade e que eram responsáveis pela formação da elite política grega, da juventude grega. Quer dizer, os sofistas fizeram algumas descobertas importantes. Primeiro, a consciência que eles tinham da continuidade do discurso, continuidade lógica através de uma discussão. Quer dizer, que quando estão duas pessoas falando, quando está uma ideia se contrapondo à outra, as duas juntas formam, de certo modo, um raciocínio único. Tá certo? Isso é uma descoberta que nós devemos a eles. Tá certo? E eles desenvolveram várias técnicas para levar essas discussões a um bom resultado, subentendendo-se por bom resultado, né, a vitória do orador sobre o seu oponente. A retórica, a rigor, ela é uma espécie de psicologia do discurso. Ela vai estudar as várias situações, os conceitos básicos da retórica são os conceitos, vamos dizer, da situação de discurso, o conceito do juiz, quer dizer, o ouvinte, o perfil do ouvinte, quer dizer, a quem é feito o discurso, o da finalidade, quer dizer, aonde você pretende chegar, qual a alteração que você pretende desencadear no ouvinte e, por fim, a sequência de meios verbais empregados para isso, ou seja, o próprio discurso. Então, situação, juiz, propósito ou meta e discurso. Tudo isso está muito bem articulado, muito bem organizado dentro do mundo retórico. Tá certo? Só que o estudo das situações de discurso acaba levando toda essa tradição sofística a esboçar uma espécie de tipologia dos públicos. Vários públicos a quem você pode se dirigir e, portanto, várias
situações nas quais você pode se dirigir a ele. Dentro da retórica antiga, então, você encontra uma classificação de gêneros de discurso conforme a situação, conforme o propósito, né, e conforme o juiz ou ouvinte. Então, só para vocês darem um exemplo, um dos tipos de discurso mais difíceis que se considerava é o discurso que se dirige a um juiz inepto. Quer dizer, a plateia que vai julgar está abaixo da complexidade da questão. E você conseguir, então, persuadi-la é considerado uma grande realização. Por isso esse gênero de discurso chamava o gênero admirável. Quer dizer, o retórico que conseguisse isso era um grande artista. Também tem para o juiz hostil, né, isso, para o juiz preconceituoso, para o juiz estrangeiro, entendeu? E assim por diante. E sem dúvida, foi o exame desta questão que coloca Aristóteles na pista de uma teoria mais geral do discurso humano. É daí que ele vai partir, então, para a elaboração da dialética e mais tarde da analítica. Então, eu não creio que aquilo que se compreende hoje como lógica de Aristóteles possa realmente ser compreendido se for amputado das suas raízes na retórica. Não é isso? Porém, ao mesmo tempo que Aristóteles se dedicava a esse estudo comparativo dos vários tipos de discurso, dos vários graus de eficácia do discurso, que eram, vamos dizer, o arroz com feijão da retórica, nós não podemos esquecer que ele, como filho de um médico, era um sujeito que já tinha um certo treino de ciências naturais, desde moleque. Tá certo? E acostumado, então, a examinar o corpo humano, animais e plantas, etc., ele desenvolve um certo senso do que nós podemos chamar de unidade orgânica. Tá certo? E este deve ser, provavelmente, o conceito que mais marca o estilo de Aristóteles. Quer dizer, encarar o mais possível o objeto que está dentro dele e a realidade como um todo, como uma unidade, mas não uma unidade de tipo simples, ou uma unidade de tipo geométrico, mas uma unidade de tipo orgânico, como se fosse, vamos dizer, um animal vivente. Tá certo? Então, podemos dizer que Aristóteles é, sobretudo, um biólogo, que olha tudo biologicamente, tá certo? Mas que vai expor isso tudo a partir de uma teoria da linguagem. Então, a própria teoria da linguagem que ele desenvolve, eu creio que ela segue o modelo de uma árvore, que ele nota que a linguagem humana, que as formas cultas de expressão linguística, elas têm uma certa raiz no corpo humano, na capacidade de percepção humana. Então ele nota, por exemplo, que uma boa parte da eficácia do discurso dos poetas e do discurso do teatro reside no efeito físico, por exemplo, do ritmo, da métrica. Essa reiteração, ela acompanha certos ritmos orgânicos e coloca o ouvinte numa disposição favorável àquilo que ele vai ouvir. Quer dizer que na medida em que, por exemplo, o discurso acompanha, ou repete, ou ele mesmo modula as batidas do coração, praticamente todo o funcionamento orgânico do indivíduo é mandado para um de pano de fundo, tá certo? E o espírito do camarada está inteiramente livre para absorver o que está sendo dito para ele. Essa harmonia entre o som e o estado físico, as reações físicas do ouvinte, de certo modo elas são repetidas nas formas mais complexas e menos
físicas, por assim dizer, de discurso, são repetidas analogicamente, quer dizer que há algo de parecido com a métrica e a rima, depois na retórica, na dialética e na lógica, que são os discursos que vão progressivamente se afastando do sensível em direção ao inteligível. Eu sei que nunca ninguém pensou, por exemplo, na organização do silogismo. Silogismo são as duas premissas das quais você tira uma consequência. Esse é o módulo básico do discurso lógico em Aristóteles. Nunca ninguém pensou em fazer uma associação entre isto aí e a métrica na poética. Quer dizer, você tem no discurso lógico, você tem um módulo repetível. Premissa maior, premissa menor, consequência, a qual vira de novo uma premissa maior, que se junta com outra premissa menor, tira outra consequência. Então você tem um passo ternário. Não é assim? Então isto não deixa de ser uma espécie de métrica. E quando Aristóteles vê que a eficácia do discurso poético está muito ligada ao negócio dos ritmos orgânicos, eu não duvido nada que ele tenha procurado algum equivalente disso nas formas mais abstratas de discursos, formas que eram menos sensíveis e mais inteligíveis. Então, a eficiência, por exemplo, do discurso retórico, ela é um pouco diferente da do discurso poético, tá certo? Mas pode ser tão intensa quanto. Isso quer dizer que eles deviam ter o discurso do poeta no teatro e o do orador num Senado, numa circunstância política qualquer, deviam ter pontos de afinidade, pontos de identidade e de diferença, tá certo? E essa identidade e diferença sempre chamaram muito a atenção de Aristóteles. Então, uma das primeiras preocupações que ele tem é de distinguir as várias modalidades de ação verbal que o homem exerce sobre o homem. Quer dizer, como é que uma mente age sobre a outra, tá certo? Através da palavra. Que tipos de modificação você pode sugerir ou introduzir na mente do seu ouvinte. Então ele diz, o discurso poético, ele realmente não lhe ensina nada, ele não afirma nada, mas ele diz essa expressão dele, ele deixa em você uma funda impressão. Desta impressão, evidentemente, você não pode tirar nenhuma conclusão quanto à veracidade ou falsidade do que lhe foi relatado, mesmo porque, diz ele, o gênero poético não trata jamais nem do real, mas sim apenas do possível. Ele conta histórias e expressa situações que não aconteceram, mas que são possíveis. E que mesmo quando lida com um assunto histórico, isso é, com algo real que aconteceu, ele lida com esse assunto não enquanto real, mas apenas enquanto possível, partindo do princípio de que tudo que é real é também possível. Isso quer dizer que a ação básica do discurso poético é de tornar você aberto a uma possibilidade.